Nossas saudações fraternas a você, minha amiga, você, meu amigo, que prestigiam o nosso diálogo espírita. Começamos o programa de hoje com o quadro Reflexões de A a Z, cujos temas a serem abordados são obras, obsessão e oráculos. Embora respeitando dogmas, modos de pensar e crenças que pregam a salvação pela graça divina, advinda, pela graça divina, de uma escolha prévia por parte de Deus, de quem serão os eleitos, que vão merecer essa graça ou não, nós preferimos atender à lógica, à razão, às palavras do Cristo, as quais, segundo as quais, receberemos no futuro exatamente, não uma salvação gratuita, mas exatamente de conformidade com o que se determinam ou determinam as nossas próprias ações. Então, relembrando, a cada um segundo suas obras, lecionou o Mestre. Quanto à obsessão, normalmente nós pensamos que os processos de influenciação negativa por parte dos espíritos desencarnados, ela só ocorre de uma maneira ostensiva, gerando problemas graves, distúrbios de ordem física, psicológica, moral ou espiritual. E, portanto, não seriam tão frequentes, porque a gente não vê, assim, pessoas tão alienadas com tanta frequência no nosso convívio do dia a dia. Isso não é verdade. As tentativas de induções sutis que se infiltram na nossa mente, isso e nas nossas emoções ocorrem diariamente, quase que a todo momento, porque nós estamos cercados, como vamos dizer, de Paulo, por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas nem sempre querem o nosso bem, muitas vezes elas querem o nosso mal por motivos diversos. Isso constitui a obsessão, essa perturbação, esse assédio que a gente recebe. Bem, só que nosso julgamento tende a interpretar isso como uma coisa da nossa própria vivência íntima. De qualquer forma, sutis ou ostensivas, leves ou intensas, precisamos nos prevenir através da prece, da vigilância e da conduta moral correta. Aliás, o Fonte Allan Kardec de hoje também vai falar exatamente sobre esse mesmo assunto, que é obsessões. E os oráculos? Bem, as pitonisas, as sibilas, os profetas, os pajés, mais um modo de canalizar a mediunidade, e a gente vai tratar a seguir. Tudo isso a partir de agora para você, aqui no Diálogo Espírita. Caríssimos amigos, nosso quadro hoje, Reflexões de A a Z. Estou aqui na companhia do Humberto Mafessoni, da Andrea Kleinas, e nós vamos, como frisei na abertura, falar sobre três subtópicos, que é obras, obsessão e oráculos. Perceberam que é o critério que a gente usa de sempre começar com a mesma letra inicial, Vou começar aqui com o Humberto para falar um pouquinho sobre obras. Quando falamos em obras em espiritismo, isso te remete a quê? Bom, primeiro que todo o cristão é um obreiro do Senhor, Eu acho boa essa colocação. E que o que é a obra, o que nós obramos? A nossa evolução, o nosso melhoramento. É um trabalho que não é necessariamente uma obra grandiosa, Há alguns espíritos evoluídos que têm condições e são já capacitados para grandes obras, mas na média cada um de nós precisa obrar o seu melhoramento e obrar através da caridade também. Para quê? Para pensar que nessa encarnação nós vamos edificar, já que estamos falando em obra, um prédio. Vamos edificar um prédio de conhecimentos, de valores, de entendimentos e de auto-melhoramento. E esse prédio vai ser construído através de seguidas e constantes obras no nosso dia a dia, no nosso comportamento, no nosso aprendizado. Andréia, Jesus falou que a cada um segundo as suas obras. O que ele quis dizer com isso? Porque eu até coloquei na abertura também, há alguns segmentos religiosos, algumas religiões que acham que a salvação, nós não gostamos muito do termo salvação, Kardec até usou que fora da caridade não há salvação, mas essa salvação aí não tem
ninguém se perde, na verdade, né? Verdade. A grande diferença acho que já começa por aí, né? Ninguém se perde, todos são criaturas de Deus e mais dia ou menos dia nós chegaremos ao mesmo ponto também, de aperfeiçoamento e próxima felicidade junto a Deus. Mas muitas religiões, eu dizia, entendem que Deus escolhe previamente quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E o próprio, negando as próprias palavras de Jesus, que diz que é pelas obras. Não é? Explica pra gente isso aí um pouquinho melhor. Essa frase de Jesus, né, cada um segundo as suas obras, tem mais a ver com a lei de causalidade, não é? Que a gente vai colher aquilo que a gente planta, né? Então, se aqui a gente vive aqui no mundo terreno para nos desenvolvermos moralmente, intelectualmente, todas as nossas ações gerarão consequências, né, imediatas nessa própria vida ou futuras em outra vida. Então, por isso que o que o Humberto traz também, né, que cada cristão é um obreiro do Senhor, porque se a gente conseguir apreender o conceito, né, do cristianismo, do que Jesus ensinou, nós faremos pequeninas obras diárias e avançaremos sempre no caminho. A obra não precisa ser necessariamente uma missão como a de Chico Xavier, por exemplo, ou um grande missionário, ou outros espíritos que vieram com missões importantes, não é? Nós todos que estamos aprendendo realizamos uma pequena obra. É a obra da abelhinha, né? A obra da abelhinha. Nós trabalhamos por um coletivo, Exato. por um conjunto, né? Cada um dá a sua contribuição. Que é a lei da sociedade, não é? Exato. Então a gente vai executando esses pequeninos passos e quem sabe lá na frente, como o senhor mesmo falou, Deus sabe que a gente dá conta daquela tarefa. Então nos passa uma tarefa maior, não é? Naquela vida. A gente, quando Jesus, ele é sintético, né? Segundo suas obras, lembrando que há obras e há obras, as boas obras e as más obras. Exato. Né? Nós estamos no dia a dia sempre realizando coisas, no sentido figurado, como o Humberto colocou, né? Muita coisa do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente e transmite no ambiente nosso, dentro do lar, do trabalho, ou na rua, onde estivermos, no transporte coletivo, a nossa disposição interna, ela irradia de nós. Isso é uma construção, é uma obra que a gente está edificando, invisível aos olhos humanos, mas nem por isso ela deixa de existir. É uma obra psíquica, é a energia que nós estamos emitindo e que afeta para o bem ou para o mal as pessoas. Se nós estamos num local com outras pessoas e nós estamos por dentro perturbados, emitindo pensamentos negativos em relação a outras pessoas, talvez a pessoa não sente naquele primeiro momento, mas aquilo são energias sutis que contaminam todo o ambiente. E do outro lado também, inversamente, aquilo que a gente... Uma prece silenciosa, estamos no ônibus, tem que fazer, em vez de ficar colado o tempo todo no celular, faz uma oração. E faz uma oração para si e para todos que estão dentro do ônibus naquele momento. Eu acho que são essas coisas assim pequeninas que não exigem quase esforço nenhum da nossa parte, que podem contribuir para, se cada um fizesse isso, mudava com certeza a atmosfera psíquica do planeta de uma maneira muito significativa, né? Vou continuar contigo então agora para o segundo tópico, as obsessões. O que fala para nós? Bem, a doutrina espírita traz esse termo, obsessão, em várias obras, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, em outras obras psicografadas também. Na verdade, é a influência que a gente pode sofrer, né, de um irmão tanto desencarnado como também de um encarnado. Mas essa influência que o pensamento exerce sobre o pensamento do outro, que pode ser encarnado, né, também, essa influência obsessiva, ela se dá por uma razão. Não é só a culpa do espírito obsessor. A gente precisa estar em sintonia com o nosso pensamento, nós precisamos sintonizar com o bem. Caso a gente não tenha esse treino, pode ser que a gente abra a guarda para esses pensamentos desses irmãos que, por alguma razão, querem nos prejudicar de alguma forma.
sobre obsessão, o que você acrescentaria? Então, eu acrescentaria, como você até comentou na abertura, Wilson, que a obsessão ela tem um intervalo de graus muito grande. Ele vai desde essa pequena influência do espírito no pensamento, ou até, como a André colocou, do encarnado para o outro encarnado, né? Até uma obsessão gravíssima em que chega até, no caso de um desencarnado, comandar os movimentos do encarnado. Então, é uma matéria muito profunda, né, que é necessário estudar para compreender toda a complexidade da obsessão, né, que ela começa desde um casal onde um dos membros do casamento começa a obsidiar outro através de pressão, através de manipulação, né, ou seja, sempre através do mal, né, porque você tenta dominar um outro ser através do teu desejo. Então, em suma, a obsessão é isso. Aí os graus em que ela pode evoluir, prejudicar tanto um como o outro, aí é um tema grande para a gente debater, né? Porque como essas mais ostensivas, essas de caráter, digamos, mais graves, que causam grandes problemas à saúde física, à saúde mental da pessoa, perturbações graves provocando discórdias domésticas, jogando cônjuge um contra o outro, pais contra filhos, vice-versa, ou de situações, todas aquelas situações em que os ânimos se exaltam de qualquer pessoa. Claro, nós temos nossos próprios defeitos, por isso que a Andréa colocou, não podemos transferir a responsabilidade. Nós damos a chance, e nós temos os nossos defeitos que, de certa forma, atraem espíritos que se afinizam conosco. Então, eles só vêm reforçar defeitos que a gente já tem, embora muitas vezes haja situações muito particulares de débitos de vidas passadas, de grandes desacertos, e que às vezes realmente o encarnado até não está fazendo nada de errado, mas ele já fez e não conseguiu ainda fazer o reajuste com aquela criatura, se apaziguar, se harmonizar com ela. Então, atrai também a presença desse indivíduo que vem motivado pela vingança. Agora, essas sutis que ocorrem no dia a dia, a gente não enxerga e não percebe. A gente muitas vezes nem se toca, como se diz, de que você está recebendo essa influência, que aquilo não está natural. Porque uma pessoa que sempre é calma, tranquila, ou quase sempre, se ela de repente ela começa a ficar exaltada, ela começa a se tornar muito irritadiça, ou então se ela começa a ter sintomas físicos que ela não costuma ter, ela é uma pessoa sadia, começa a ter problema de enxaqueca frequente, de gastrite, de não sei o quê, de insônia, e todo esse tipo de coisa, são sinais de alerta. Há várias coisinhas pequenas que são sinais de obsessão, são espíritos inferiores que estão nos perturbando, por motivos diversos, como a gente mencionou ali. Então tem que se ter cuidado, esse problema de obsessão, por isso que a gente alerta que daí vai todo mundo se tornar espírita, vai todo mundo ter que frequentar centro espírita, não precisa isso, né? É bom, é recomendável, mas a principal terapêutica é a prece, a vigilância para a gente perceber o que está acontecendo, detectar que está havendo alguma coisa errada, né? E principalmente nossa conduta correta. Se moralmente nós tivermos um comportamento correto sempre, nós estaremos fechando as portas para essas influenciações. E uma boa técnica, só complementando, Wilson, a que Santo Agostinho prescreveu para nós. Todo final de dia se avalie e aí você consegue identificar, poxa, mas isso está errado. Daí você não vai errar mais e não vai dar chance para essa influenciação. Então é um trabalho diário. Sobre oráculos, agora começa contigo. Então oráculos, o significado do oráculo é uma pessoa ou uma entidade que faz previsão do futuro, né? Sim. Oráculo tem um leque grande de possibilidades. Eu conheci o oráculo, aquele oráculo grego, onde havia um livro e que, segundo os escritores, eram as palavras de Deus, e a pessoa abria ao léu e ali tinha uma instrução, vamos dizer assim, geral, e a pessoa tomava para si e interpretava da sua maneira, né? Então, claro, são suposições. Eu acho que o oráculo é quase uma adivinhação, até uma tentativa de influência, porque se eu abrir o livro e naquele livro disser,
você vai tropeçar. E eu acreditar naquilo é muito provável que eu tropece, na verdade. Exatamente. Eu antes de passar para André acrescentar também alguma coisa, eu recolhi isso aqui, né, de pesquisa e alguma coisa que a gente já sabia, mas enfim, eram sacerdotisas, né, as pitonisas que faziam os oráculos, principalmente as pitonisas na Grécia e as sibilas em Roma, uma época mais ou menos aproximada, alguns séculos antes de Cristo, começou lá, mas em 900 antes de Cristo, na Grécia, já se tinha notícia da atuação das pitonisas. Depois veio com Sócrates, ali por mais tarde, 400 antes de Cristo, mais ou menos, né? E de 200 antes de Cristo, vulgarizou-se esse tipo de situação em Roma, através das sibilas. Então, aí que está, a gente sabe, né, que, coloquei lá na abertura, os profetas, os pajés que eram consultados sobre os iniciáticos do Egito, muitos deles tinham esse papel, na verdade eles eram médios, a maioria deles. Nós não podemos cair na esparrela de achar que toda pessoa que se diz prever o futuro seja médium também. Então aqui tem um dos templos mais famosos, é o de Delfos, né? de Apolo em Delfos, na Grécia, onde Sócrates encostava lá no pórtico, conhece ti mesmo, tal, que a gente passou aí pelo Santo Agostinho, inspirado em Sócrates também. Geralmente eram mulheres, né? Por isso que eram pitonisas, pitons. Quase não se ouve falar, mas pitonisas tinha bastante. Algumas viviam na fonte da Castalha, que não sei bem o que é, e tinha alguns, porque o de Delfos é o que é mais conhecido, mas tinha também um santuário de Júpiter, tinha um de Amon na Líbia, tinha um de Marte na Trácia, os deuses gentios, né? Tem um outro termo que agora me escapou, e o de Vulcano em Heliópolis e de Esculápio em Ísis, que é no Egito. Tem alguma coisinha sobre isso, antes de encerrar? Eu acho que é importante a gente lembrar que lá no Livro dos Espíritos, quando a gente lê lá a questão 867 até 869, que trata do conhecimento do futuro, está bem claro, né, que a gente só vai ter acesso a esse conhecimento do futuro se for por uma obra boa, né? E não são todas as pessoas que são permitidas isso, como já falamos aqui. Então, se a gente esquece, é porque tem uma razão forte para isso. Se nós soubéssemos o que vai acontecer no futuro, interferiria, como o Humberto falou, né? Então, é importante lembrar, não ficar buscando o futuro, fazer agora, o presente, agir agora, né? A nossa obra é agora, é nesse momento, é o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, como a gente está conduzindo. As questões das profecias que está atrelado a isso aí é uma coisa bem excepcional, né? Pode acontecer para, como você disse, para um resultado positivo, uma necessidade do coletivo, da humanidade, ou pelo menos de alguns segmentos, alguns povos, etc. Normalmente, essas coisas ficam ocultas aos olhos dos humanos porque acabariam atrapalhando em vez de ajudar, né? Bem, nosso Reflexões de AZ fica por aqui e boa semana a todos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a reencarnação no Brasil e no mundo. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, os fenômenos de poltergeist. Em ciência, curiosidades sobre a reencarnação. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Geralmente, justificamos e explicamos as situações que acontecem conosco nas ações de terceiros. Raramente buscamos as causas das nossas aflições e obsessões em nós próprios. Pensando nisso, foi que escolhemos o tema para hoje no quadro Fonte Allan Kardec: as imperfeições morais do obsediado. O Livro dos Médiuns nos traz um exemplo para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Diz no item 252, quando trata da obsessão, que algumas irmãs passavam por uma situação onde suas roupas diariamente apareciam espalhadas por todos os cômodos da casa, outras vezes no telhado, rasgadas, cortadas, mesmo que elas trancassem as roupas,
a situação se repetia. No início, elas acharam que era algum vizinho, alguém que estava de brincadeira com elas. Porém, a situação foi ficando cada vez mais insuportável. Procuraram todas as formas que podiam ajudá-las para resolver a situação, até que foram procurar aqueles que pudessem lhe dar uma explicação, chegando então a procurar médiuns que pudessem trazer um esclarecimento para elas. E no momento da mensagem, do esclarecimento, o espírito comunicante disse que aquelas irmãs, de fato, deveriam buscar na consciência o que andavam fazendo. Procurassem lembrar quem elas tinham prejudicado tanto. E falando assim, se nós somos beneficiados com esquecimento, com certeza eles estavam falando de alguém que tinha convivido com elas naquela experiência terrena. Então ele disse que não se tratava delas procurarem fazer a caridade material, doação, para que ajudasse naquela situação, mas sim a caridade moral, procurando verificar o que falavam, o que comentavam, pois que um dos grandes defeitos daquelas irmãs era a fofoca, a maledicência. Então, que elas procurassem se melhorar nesse quesito, buscando a prece e o auxílio dos seus benfeitores. Porque aquela pessoa, aquele espírito que estava lhes incomodando, na realidade tinha sido alguém, como disse o espírito comunicante, que tinha sido um burro de carga para elas. E ali trazia o seu ódio naquele momento. Portanto, vamos trazer a mensagem aqui para a nossa reflexão da importância das nossas ações, dos nossos pensamentos, para que nós possamos melhorar as nossas atitudes morais. Diz-nos assim: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que se afastam e deixam. Eles só assistem os que se secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitam que hajam para este fim. As nossas ações determinam o nosso bem-estar. Pensemos nisso e passemos desde já a nos melhorar na prática do bem e do amor. Muita paz e muita luz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos! Hoje, no quadro Presença Literária, nós iremos comentar a respeito do livro Tormentos da Obsessão. É um livro de psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda.
É um livro que vem trazer para nós a observância dos nossos compromissos assumidos na espiritualidade antes de reencarnarmos na Terra. Ele enfoca as questões da obsessão, as questões morais e a nossa relação com Deus. Na primeira página, Divaldo Franco vai trazer para nós a mensagem que os espíritos superiores deram a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que reconhece-se o bom espírita pelo esforço da sua transformação moral, o seu esforço em dominar as suas más tendências. Então vejam, esse livro vem colaborar conosco no sentido de nos fazer relembrar o que foi assumido e que faz parte da nossa caminhada evolutiva. Também vem mostrando a nós que construir a paz é só através do amor, que é mais fácil construirmos essa paz quando nós temos o amor como ferramenta, o respeito e a esperança em dias melhores. Também, já na introdução, o Espírito Filomeno de Miranda vai nos recomendar que devemos ter o cuidado, a vigilância contra as más influências de irmãozinhos inferiores, influências essas que podem vir disfarçadas de várias maneiras no intuito de nos retirar, de nos paralisar da nossa caminhada. Também, através dos capítulos, vem trazendo a história do hospital fundado na esfera espiritual, um sanatório Esperança, para acolher os nossos irmãos que chegam no plano espiritual adoecidos e necessitados. E nesse sanatório tem como um dos chefes, no quadro, o Dr. Inácio Ferreira, que foi na Terra médico e que junto com Eurípides Barçanufo fundaram um hospital em que acolhiam irmãos de alienação mental, psiquiátrica e obsessiva. Este apóstolo da caridade leva a sério o conceito do codificador da doutrina, Allan Kardec, em que diz que fora da caridade não há salvação, que só através da caridade, do amor, é que construiremos a paz e viveremos em harmonia, em conjunto com todos aqueles que caminham conosco.